Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal depois de terminar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com um empate agora há pouco entre Fluminense e o Fortaleza, 2-2, Fluminense ali escapou fedendo. Eu vi o Fluminense rebaixado hoje, viu? Se perde para o Fortaleza em casa, eu cravaria aí o Fluminense na Série B, só que esse pontinho ainda foi importante para o Fluminense. E um resultado que acaba sendo importante para os vascaínos ficarem mais calmos, eu vou explicar por quê. Antes, vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube e ativa o sininho, compartilha, deixa sua mensagem para dar uma força, beleza? Bom, vou começar esse vídeo trazendo aqui um pedido de desculpa do treinador, do técnico Rafael Paiva. A gente viu uma entrevista coletiva dele ontem, e ele soltou aquela frase que a torcida do Vasco no Brasil é o torcedor que mais vai a jogador. Hoje eu vi no Maracanã o torcedor do Fluminense vaiar o Martinelli. Isso é normal, cara. O jogador não tá rendendo, às vezes entrega uma bola, ele é vaiado. Então o Rafael Paiva, para mim, pisou na bola com essa... Lembrei daquela coletiva do Maurício Barbieri, lembra? No início da SAF, foi o primeiro técnico do início da SAF, que ele vem depois de uma derrota para o Santos para dizer que o Santos está acostumado a jogar a Série A, ele nunca jogou a Série B, tipo assim, dando uma humilhada no Vasco. Depois ele falou que usou as palavras erradas, pediu desculpa e logo foi mandado embora. O mesmo roteiro se repetindo, então vou ler o pedido de desculpa do Rafael Paiva, que ele diz o seguinte, ó: a responsabilidade de representar o Vasco da Gama é enorme. Ontem um recorte minha na coletiva chamou a atenção, deve ser meu, né? Quando destaquei o nível de exigência da torcida vascaína, ou da torcida do Vasco. Peço desculpas se não me expressei de melhor forma. Foi no momento mais turbulento do Vasco em 2024 que nós, torcida, mais o grupo, respondemos da melhor forma. Temos 4 jogos pela frente para fechar a temporada e vamos lutar com todas as nossas forças para buscar o maior número de vitórias. E o apoio desses torcedores é fundamental neste processo, como foi ao longo de toda a história do clube, do clube e desta temporada, sendo o privilégio de vestir essas cores e que a exigência do torcedor é sempre para o melhor, para o que o Vasco merece, tá? Então tá aí, fecha aspas, para o confuso texto aí do Rafael Paiva. Daqui a pouco eu vou atualizar o Campeonato Brasileiro, só aproveitar um embalo aqui, que a gente está falando do Rafael Paiva, né, que, como saiu no GE hoje, não deve ficar para 2025, o Vasco já está no mercado atrás de um técnico para a próxima temporada, né? O Paiva, não sei se ele vai se ele vai sair e seguir a carreira de treinador. Lembrar que ele era um técnico interino que, inclusive, ascendeu para o Sub-20 há pouco tempo e vai para um time profissional, né, do Campeonato Brasileiro, time de Série A, teve uma oportunidade da vida dele, lógico, teve salário melhorado, né, e aí, não sei se ele vai continuar no Vasco e voltar para a categoria de base, para o Sub-20, ou se vai rolar alguma proposta, de repente, para um time da Série B, enfim, não sei qual que vai ser a do Paiva. Isso aí é uma escolha que, não sei se o Vasco vai oferecer esse cargo de volta para ele, mas é uma escolha que quem tem que tomar é o profissional, tá? Aí começaram a pintar nomes de técnicos que estão desempregados. Vou trazer alguns nomes aqui para contar aí com a colaboração de vocês. É claro que cada um tem uma percepção, cada um tem uma opinião. Dizem que o Vasco foi atrás do técnico Pedro Caixinha, lá que saiu recentemente do Bragantino, um treinador que não treinou nenhum grande clube, um clube de expressão, não tem grandes conquistas na carreira, alguns títulos com times no México e só. Então, fez essa temporada ruim com o Bragantino em 2024. O melhor que ele pôde foi levar o Bragantino a sexto colocado na temporada passada e ir para uma Libertadores. Foi o melhor trabalho do Pedro. É um técnico que já conhece o Brasil, diz que foi sondado pelo Vasco. Alguns jornalistas procuraram ele, setorista, e ele não quis falar sobre o assunto, tá? Essa é a realidade do Pedro Caixinha. Aí tem o Eduardo Cudê e o Luiz Castro, 2 conhecidos também no Brasil, que estão desempregados. Os brasileiros têm o Cuca,
O Cuca, que todo vascaíno sempre quer o Cuca lá, né? O Cuca é um técnico que eu acho que ainda tem dinheiro para receber do Vasco. O Tite, o Filipão e o velho Luxemburgo. O Luxemburgo que resolveu botar a cara nos podcasts logo agora. Por que será? Sabe que final de temporada vai começar as caças aí por técnicos santos. Por exemplo, o Carille é que também está livre no mercado. Saiu lá do Santos, não gosto, particularmente não gosto do trabalho do Carille, né? Ele é um técnico, inclusive foi campeão com o Santos na Série B, mas não agradou a torcida. Diz que futebol muito medonho, um time muito retrancado, enfim, não consegue. Eu vi o Carille ser campeão com o Corinthians ganhando de 0-0, mas um futebol horroroso, porém era resultadista, né? Não, eu particularmente não gosto, não sei se você curte o Carille, né? Tite, Filipão, acho que também já foi, né? O Luxemburgo, o vascaíno tem ali um carinho pelo Luxemburgo, embora ele seja flamenguista. Eu acho que é o único mulambo que o torcedor do Vasco gosta, ele mesmo fala isso, né? Um cara que é um coach, né? Um cara que chega no vestiário, que consegue extrair muita coisa dos jogadores. E ele não é só técnico, né? Ele é meio que um gestor de futebol. Eu lembro quando ele esteve no Vasco, falou que estava faltando equipamento, ele que teve que correr atrás. Então, problemas que normalmente não é da alçada do técnico, o Luxemburgo acaba abraçando por ser um cara que tem uma visão de gestor, tá? Então, eu gosto desse tipo de perfil. Não sei se ele agrada ao Pedrinho, tá? Então tá aí, são as possibilidades, são os técnicos que tem no mercado, né, para uma possível contratação. Você tem algum nome especial? Só não pode inventar de colocar o Felipe, né? O Felipe para assumir aquele papo, ó, vamos botar o Paiva para base, vamos botar o Felipe para assumir até de contratar um técnico. Não dá para inventar isso não, porque o Campeonato Carioca já começa no início de janeiro e o Campeonato Brasileiro já começa em março. A gente precisa de um técnico para ontem. Eu falei isso aí, ó, já tem várias rodadas. Quem sabe a gente já estava até numa situação melhor, apesar de que, olha, quer deixar claro uma coisa aqui, que eu vejo gente falando sobre isso. Fiz uma publicação lá no Instagram, @vascaínoencerrado, e eu vi algumas pessoas falando, olha, o Paiva não é o culpado sozinho, não. E realmente o Paiva também, ele é o culpado também. Perdão, mas ele não é o único responsável, tá? O seu Pedrinho com a janela horrorosa que ele fez. Aliás, o Pedrinho, a única coisa boa que o Pedrinho fez até agora foi eliminar e o pé na bunda da 777. Porque os profissionais que ele botou no departamento de futebol, os jogadores que ele contratou na janela são horrorosos. Tem algumas coisas que eu posso elogiar da gestão Pedrinho. A liminar e os salários pagos em dia. Ponto. Para mim parou por aí. Porque o resto é medonho, é assustador, né? Os profissionais que ele traz, um do América, traz o amigo do Felipe, é assustador, né? Então, as contratações, então, as únicas coisas que eu tenho para elogiar do Pedrinho é isso. Agora, deixa você o seu comentário. E lembrar uma coisa, o Pedrinho não é responsável sozinho, não. Assim como o Paiva não é, a quadrilha lá, 171, também é responsável. Quem vendeu para a quadrilha, que foi o grupo dele com o grupo do Salgado, esses também são responsáveis. Então a gente nunca pode deixar de lembrar tudo que fizeram com o Vasco e jogar hoje exclusivamente a culpa só no Rafael Paiva é covardia. Mas o Paiva bateu no teto. Acho que deu o que tinha que dar com o esquema dele 4-3-3. Precisa evoluir muito para trabalhar num time grande na Série A. É um técnico em formação, tá? Bom, vamos continuar? O Corinthians tem alguns desfalques importantes aí para a partida contra o Vasco. O tal do Memphis Depay, o holandês, saiu, viu o ex-presidente do Corinthians, agora eu vou esquecer o nome dele, que ele foi um farrão lá, que até é amigo do Ronaldo, ele falando que dizem que o salário do Memphis Depay é 3 milhões, ele falou que o cara recebe mais de 4 milhões. Enfim, problema deles, né? O Corinthians com a dívida dele, com os jogadores caros. O Corinthians tem alguns desfalques para esse jogo contra o Vasco no domingo, né? O Depay tá suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. Yuri Alberto e o zagueiro Félix Torres por lesão. O Yuri Alberto se lesionou no jogo contra o Cruzeiro e esse Félix Torres se lesionou com a seleção dele na data FIFA. Não sei se é equatoriana, mas ele se lesionou com a seleção, já voltou lesionado. Os três são
Os três, não, um já é certeza, o Depay. Os outros dois são dúvida para o jogo contra o Vasco no domingo. Campeonato Brasileiro que terminou hoje a rodada e já começa amanhã uma nova rodada. O Fluminense saiu na frente contra o Fortaleza por 1-0. O Fortaleza foi lá e virou. Moisés e Marinho. O Fortaleza dando show aí, né, nos times que tem folha salarial quase que o dobro, e o Fortaleza tá lá no topo, né? E o Fortaleza toma um gol no finalzinho, gol do Cano, entrou de cabeça, cagada, a bola sobra para ele, bem oportunista, aqueles gols bem oportunistas do Cano, 2-2, o Fluminense escapou hoje de ficar numa situação, para mim, quase que irreversível. Um pontinho que faz o Fluminense ir a 38 pontos. Aí tem aquele vascaíno que diz assim, o Vasco, se perder tudo aí, vai cair. Cara, é muito complicado. Primeiro, difícil o Vasco. Aliás, tratando de Vasco não é difícil nada, né? Os últimos 4 jogos pode sim perder tudo, né? Mas vamos lá, mesmo que o Vasco perca tudo, você tem esses times aí embaixo. O Fluminense é 15º, tem 38. O Juventude 16º tem 38. O Criciúma 17º, já é o primeiro na zona, tem 37. O Bragantino 18º tem 37. O Fluminense enfrenta o Criciúma. Então alguém vai ter que perder. Ou empatar, que é melhor ainda, que ninguém ganha. Mas vamos lá, o Fluminense ganha do Criciúma. O Criciúma fica com 37, com 3 jogos para fazer. O Criciúma tinha que ganhar 2 e empatar 1 para poder passar o Vasco e o Vasco perder todos. Então, é uma tarefa que não é impossível, mas é difícil de acontecer, tá? O Vasco só precisa de uma vitória para se livrar de vez dessa porcaria, ou um empate, aí já tá valendo, tá bom? Curte, vou meter o pé. Amanhã tem jogos do Campeonato Brasileiro. Se inscreve no canal. Desejar para você um fim de semana abençoado. Fique com Deus e saudações vascaínas.